vocês, e eu vou trazer para vocês agora, no momento, duas imagens de desastres ambientais que aconteceram no Brasil. O livro, se vocês estiverem com o livro aberto, ele traz um exemplo de um desastre ambiental. Só que nós sabemos que esses livros já eram para ter sido trocados, né? Que vai ser o caso do ano que vem. Então, vai estar mais atualizado. Porque o outro desastre ambiental aconteceu quando a gente já estava usando esse livro aqui. Aí eu vou trazer para vocês, ó. Mariana, Minas Gerais, em 2015. Muitos de vocês lembram, né? Faz 6 anos só. Lembro muito. E poucos anos depois, 4 anos depois, com certeza isso aqui vocês lembram muito mais, que é bem mais recente. Brumadinho. Né? E aí eu vou trazer rapidinho para vocês essa reflexão para depois eu quero fazer uns questionamentos para vocês. Passa muito rápido, realmente, né? Mas ele... Peraí, pronto. Ele é curto. Mariana, Brumadinho, 2 desastres ambientais separados no tempo, mas com muito em comum. Veja agora como a maior catástrofe ambiental do mundo, que aconteceu em 2015, não preveniu a tragédia de agora. E por que ainda existe perigo de tudo isso se repetir mais uma vez? Três anos, 19 mortos e 600 quilômetros de destruição depois, a lama invade, de novo, o cenário de Minas Gerais. A imagem aérea do antes e do depois de Mariana se parece com a de Brumadinho. Era previsível, porque que um acidente como o acidente de Mariana iria acontecer novamente, porque nem o Ministério Público, nem a empresa, nem o governo de Minas Gerais tomaram as medidas necessárias para prevenir eventos como esse. Barragem da Samarco acabou de estourar, igualzinho o tsunami, ó. Mariana foi o maior desastre ambiental provocado pelas mãos humanas em todo o planeta. Nesta sexta-feira, Brumadinho aumentou ainda mais a dimensão da tragédia. As cidades estão a 162 quilômetros uma da outra. São do mesmo estado. Sediavam operações da mesma mineradora. Abrigavam barragens de rejeitos. O mundo tá acabando, pô. Ô, Cláudio, sobe, Cláudio! Na época, nossos repórteres acompanharam de perto a devastação de Mariana. Os imóveis mais atingidos são os que ficam a poucos metros do rio, como esta casa. Esta aqui era a sala. Todos os móveis deste e dos outros cômodos foram perdidos. Nesta mesma época, a barragem do Feijão, em Brumadinho, era desativada, mas não esvaziada. Em Mariana, um rio de lama devastador nasceu do conjunto de diques usados para acomodar os rejeitos da extração do minério de ferro. 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram da barragem. 20 mil piscinas olímpicas. Em Brumadinho, a onda marrom é de quase 13 milhões de metros cúbicos de lama. Não parece menos devastadora. Ela engole o que tem pela frente. O que fica são seres petrificados e visivelmente abalados. Os mortos em Mariana foram 19. Dessa vez, a perda de vidas pode ser 20 vezes maior. O rompimento da barragem de Mariana alterou todo o ecossistema da região. Praticamente matou a principal fonte de vida, a bacia do Rio Doce. Os rejeitos percorreram o leito do rio a 5 km por hora
poluíram a água e atravessaram a divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Chegaram ao mar. Nela, foram encontradas concentrações de 11 elementos químicos que fazem mal à saúde. Mesmo assim, técnicos garantem que a água que se misturou aos rejeitos da barragem não faz mal à saúde. A gente já realizou mais de 1.600.000 análises, com mais de 61.000 laudos, que demonstram que a água vem melhorando sua qualidade e está dentro dos padrões. Agora, os rejeitos da barragem do Feijão chegaram ao rio Paraopeba, um importante afluente do rio São Francisco, responsável pelo abastecimento de água do Nordeste. Desde os anos 50, se extrai ferro do solo mineiro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, é propriedade da Vale, empresa que atua na região desde 2003. A Vale também era acionista da Samarco, responsável pela barragem rompida em Mariana. Esse tipo de barragem de mineração são realmente feitas de terra, mas existem técnicas de construção para fazer com que elas sejam seguras, né? Barragens no resto do mundo não caem toda hora, não caem a cada 3, 4 ou 5 anos. Até hoje, ninguém foi preso pelo desastre em Mariana. O processo corre na justiça. A maior parte das multas aplicadas a Samarco não foi paga. Em Brumadinho, as polícias federal e civil instauraram inquéritos para investigar o que aconteceu. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, existem 450 barragens no estado. Pelo menos 22 delas não têm garantia de estabilidade. A barragem do Feijão, em Brumadinho, não estava entre elas. Curioso? Baixe. O que eu acho mais triste, né, a gente ouvir esse final aí do repórter do Paulo, quando ele fala que, dentro da perspectiva dos possíveis arrombamentos, né, Brumadinho ainda não estava entre elas. Então, dentro dessa perspectiva, Brumadinho era uma barragem segura, né? E aí, essa reflexão, por que eu trouxe um vídeo já com as duas? Porque quando acontece algo num país, ou numa cidade, seja o que for que aconteça, é para servir de exemplo. Então, quer dizer, em 2015, Mariana, acontece um fato extraordinário como esse de Mariana, que abalou o mundo, porque ela não só destruiu a região, todo o rejeito de minério foi para o Rio Doce. Acho que acredito que até hoje eles façam estudos da água, né, do Rio Doce, se tem condição ainda de ser usada. E aí eu trago essa reflexão para vocês. O título do nosso capítulo, vou dizer logo, né? A morada humana e os dilemas ambientais. Né? E aí, que relação você pode estabelecer entre esses desastres, né, que foram dois, e o título do nosso capítulo? Vamos, usem da voz. Vamos, gente. Pensa aí no título, ó. A morada humana. A gente está falando da onde a gente vive, não é só da nossa casa, da nossa residência, né? Mas a morada no sentido de planeta Terra, num geral, né? E os dilemas ambientais.
Ai, cara, tudo que eu posso dizer é que os bonitão estão cagando pro ambiente se for pra encher o bolso deles. Com certeza. Tá nem aí. O exemplo são esses desastres ambientais, né? Milhares de dinheiro, eles ganham muito dinheiro com a mineração, muito. Aí vocês acham que eles estão preocupados? Se morreu 19 pessoas em Mariana, se morreu 200 e tanto, que até hoje vocês sabem que até... Inclusive, passando no jornal, eu me lembro que eles foram avisados. Eles não fizeram nada. Eles sabiam. Eu tava falando com o microfone desligado, arrasei. Eles sabiam que lógico que isso poderia acontecer. Eu lembro que saiu mesmo isso no jornal. Pois é, e aí essa necessidade, essa preocupação de pensar no meio ambiente, se está poluindo, se não está, não é só uma perspectiva aqui do Brasil, nós sabemos que isso é um problema mundial, né? Vou passar aqui o slide para a gente fazer outra reflexão. Eu estou seguindo o livro, viu? E aí a gente chega na parte do ambiente, né, conceitos e discussões. Na década de 1960, diversas manifestações ganharam força política. Vocês sabem que, eu acho que quando vocês já viram alguma coisa da perspectiva da história, né, existe um período muito forte em todo o mundo, foi o período da década de 60. A partir da década de 60. Por quê? Nós estávamos na Guerra Fria, né, vale ressaltar o contexto histórico, a Guerra Fria, toda uma briga do capitalismo com o comunismo, as pessoas viviam a sociedade, né, vivia um tempo de revolta, questionando muito essa questão do consumismo, o pós-Segunda Guerra Mundial, então tinha toda uma perspectiva de manifestação, né, das pessoas não concordarem com tudo. Tem a Guerra do Vietnã, né, a época do período do paz e amor, que as pessoas não queriam mais guerra e tal. E aí, esse período da Guerra Fria, né, essas manifestações tiveram mais força. E elas deixaram de ser apenas manifestações e passaram a ter uma conotação política, principalmente nos países capitalistas e industrializados, Estados Unidos, né, vamos falar logo diretamente. E aí, esse país ou esses países começaram a perceber que o povo não ficava calado, que o povo queria se manifestar, que o povo tinha voz. Eu acho que vocês já viram, acho que alguém já viu, o movimento, né, o movimento não, os shows, né, que tinha em Woodstock, a época do paz e amor mesmo, né, aquele pessoal bem, da vibe bem positiva. Movimento hippie. Oi? Movimento hippie. O movimento hippie, isso, ou seja, mas aquele movimento hippie, Pablo, ele não tinha uma perspectiva só cultural, tinha uma perspectiva política, porque eles não queriam, eles queriam que os soldados do Vietnã saíssem. Não foi nada não, mas os soldados americanos passaram mais de 10 anos no Vietnã. E nós já tínhamos passado pela Segunda Guerra Mundial, então era um sofrimento muito grande. Então surge o movimento hippie, né, do paz e amor, todo o festival de Woodstock e tal. Então o povo começou a se manifestar. E que dele também vai derivar o movimento tropicalista daqui do Brasil, né? Aí nós vamos chegar, Léo. No Brasil, esses movimentos surgem na segunda metade dos anos 70, mas só tiveram força e visibilidade a partir da década de 90. Eu vou trazer uma informação para vocês, ó, sobre... eles chamam a década de 60 no mundo de década da conscientização, né? Depois vai vir o fim da Guerra Fria, a produção capitalista no leste europeu. Com o fim da Guerra Fria, olha como vai piorar a situação do nosso meio ambiente, preste atenção. Só quem produzia e consumia bastante, né, eram os países capitalistas, na teoria, né? Na teoria, os países capitalistas eram mais consumidores. E eles estavam dividindo o mundo, capitalista e comunismo, né? E aí, com a queda do comunismo, com a queda da União Soviética, todo mundo se torna capitalista. Ou seja, todo mundo agora passa a ser consumista. E o meio ambiente que vai sofrer com isso. Imagina, agora o mundo todo, não existe mais a bipolaridade. Existe apenas um polo. Todo mundo está sofrendo agora, porque o consumismo agora é uma vertente mundial, né? E a produção capitalista no leste europeu, isso, e os movimentos ambientalistas passaram a criticar a exploração dos recursos naturais e do ser humano. Gente, eu trago essa imagem de jornal, eu ia trazer uma imagem mais forte, mas eu não trouxe, para não impactar vocês.
Depois, quem quiser pesquisar mais sobre isso, Minamata, né, no Japão. Isso foi um acidente da Bahia. Esse Minamata é o nome de uma baía. Foi um acidente que aconteceu justamente na década de entre 60 e 70, onde eles colocaram, né, a questão da indústria se desenvolvendo, colocaram muito mercúrio nessa baía, e as pessoas consomem essas águas, vocês sabem, serve para o consumo das pessoas, e as crianças começaram a nascer com deficiência, né? Então, tem muita imagem na internet dessas crianças, gente, que já sofreram com esse mercúrio. Horrorosas. Tu já viu, né, Pablo? Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa, tem no livro a informação, mas não tem as imagens, mas na internet tem. Então, quer dizer, já surgiu um movimento aí, o rio Tâmisa, em Londres, né, o principal rio de Londres, da capital da Inglaterra, também era muito poluído, tipo Tietê, o rio Tâmisa, e aí surgem movimentos também para limpar ele. Então, a década de 60 foi efervescente nessa questão ambiental. E aí a gente vai chegar na questão da ecologia e ambiente. Vou tomar uma aguinha. Questão da ecologia e ambiente. É importante. Eu estava lendo aqui no livro de vocês, e ele traz uma perspectiva muito legal. É muito bom a gente sempre saber diferenciar. Porque o autor do livro, ele fala muito que as pessoas, às vezes quando vão falar, misturam os sinônimos, tratam uma coisa como se fosse outra. E aí, hoje, é claro que nós já temos mais uma percepção mais aprofundada, uma percepção mais criteriosa, mas a gente sabe até diferenciar mais fácil, né? Mas muita gente ainda não sabe, então eu trouxe esses dois conceitos para vocês, ecologia e ambiente. Ecologia, a gente sempre tem que pensar como ciência. É a ciência que se caracteriza pelos estudos das relações entre os seres vivos. Pronto. E o ambiente? Tudo que faz parte do meio em que vive o ser humano. Para não misturar, porque ainda tem muitas pessoas que, às vezes, quando vão tratar de um assunto, colocam um sinônimo pensando que é outro, né? Pensando que é uma coisa. São parecidos, às vezes? Sim, porém, a gente tem que lembrar que a ecologia é a ciência que estuda. O ambiente é tudo que faz parte onde a gente vive, onde o ser humano vive, né? Tudo aquilo, aquela relação do ser humano com onde você vive. E aí os movimentos ambientalistas, né? Vai surgir os movimentos ambientalistas. Não existe consenso sobre os reais efeitos das ações humanas no ambiente. Além de ambientais, os impactos são sociais, ou seja, impactos socioambientais. Existem pessoas que afirmam que a degradação ambiental não está ligada necessariamente ao capitalismo. Vocês sabem que tem, né, muita gente? Não sei se vocês já viram um documentário, ele é antigo. Quem fez esse documentário foi o vice-presidente americano, na época, ele era vice-presidente, eu acho que de Bill Clinton, ou era de Bush, acho que era de Bush, o Al Gore, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos, Uma Verdade Inconveniente, que ele fala do aquecimento global, ele ganhou até Oscar, se não me engano. E aí esse documentário, não me lembro se foi Oscar, se foi Emmy, mas esse documentário caiu como uma bomba no mundo. Por quê? Porque ele trazia dados científicos, né? Muito importante. Só que aí muita gente discorda do aquecimento global, muita gente discorda do derretimento das geleiras, muita gente discorda que o clima está mudando, tem muita gente que discorda, porque tem muita gente que é a favor do crescimento econômico. E quando eu concordo com uma coisa dessa, eu tenho que reduzir o crescimento econômico, eu tenho que frear essa produção exagerada das indústrias, essa poluição, né? Então, é uma via de contramão. E vocês lembram que os 4 anos que o Trump esteve no governo americano, ele saiu do Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris justamente é isso, é pensar no meio ambiente, mas mesmo sabendo que você vai ter que diminuir um pouco da sua economia. Suas indústrias vão ter que reduzir a poluição, né? Aí os movimentos ambientalistas se orientam por diversas propostas, ações e fundamentos. Eu vou trazer, deixa eu ver se é aqui já, eu vou trazer para vocês um vídeo rapidinho, meus vídeos agora são todos rápidos, viu, porque aí vai me ajudando aqui.
e vocês vão conhecendo, vendo as coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a diferença entre preservação e conservação, que muita gente confunde também, viu? A importância de se preservar o meio ambiente, ou o que você está fazendo para conservar o meio ambiente. Afinal, existe alguma diferença entre os termos preservar e conservar? No vídeo que eu falo sobre o que faz o engenheiro ambiental, eu citei as palavras preservação e conservação do meio ambiente. E uma amiga pessoal minha que viu o vídeo perguntou se não era redundante, se tinha alguma diferença entre esses termos. E a verdade é que preservar e conservar parecem mesmo ser as mesmas coisas, mas não são. E é importante dizer que é extremamente comum essa confusão entre os dois termos. Mesmo entre pessoas da área ambiental isso acontece. Até nas próprias legislações ambientais, esses termos parecem que se confundem, não ficam muito claros em vários dos casos. Isso acontece porque esses termos ficaram muito tempo em discussão entre os especialistas da área. Muita gente usou por muito tempo como se fosse a mesma coisa. E eu mesmo já devo ter confundido isso algumas vezes. Mas eu aprendi que existe sim uma diferença entre eles e é super fácil, super clara essa diferença, então vamos lá. Preservar significa intocabilidade e manter intacto o meio ambiente, o que significa que você não pode mexer. Já conservar é manter de forma sustentável, com equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Eu fui buscar uma referência técnica para trazer aqui e encontrei uma que eu achei legal. Não tão direta, mas é legal, que é do Glossário da Ecologia, que diz que conservação, sistema flexível ou conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização sustentável. O som parou, Carol. Flexível, utilização sustentada. Já na preservação, fala em garantir características próprias, ou seja, naturais. E eu sei que tem gente que defende acabar com essa divisão. Na minha opinião, é importante que exista essa diferença e que os dois conceitos se mantenham. Porque quando você fala em algo que deve ser preservado, seja uma espécie, um ecossistema ou um bioma como um todo, isso garante uma proteção integral. Ali o homem não pode mexer. Em muitos casos, é extremamente necessário que exista essa restrição de uma determinada área. Mas o conservar também é importante e precisa existir exatamente porque nós existimos. E eu arrisco dizer que é impossível a gente não mexer em nada na natureza. Mas a gente precisa se desenvolver de uma forma que conserve, mantendo um equilíbrio, usando dos recursos naturais de uma maneira consciente. Mas mais importante é que por trás de qualquer um desses dois conceitos, a gente precisa mesmo é cuidar desse nosso planeta e fazer com que ele continue habitável por mais muitas gerações. Para que isso aconteça, a gente precisa olhar para o todo e perceber que a gente não está numa bolha só nossa. E agora, você como um profissional... Gente, desculpa a falha, mas foi a internet, viu? Mas deu para vocês não perderem o foco, né? Não, deu para entender, deu para entender. Vocês viram que muitas vezes a gente usa os termos achando que é uma coisa só, e não é, né? Conservação, você consegue viver dentro daquele ambiente, tirando ou usufruindo das coisas de maneira sustentáveis, né? E preservação, jamais. Não pode ter a influência do homem naquele habitat. Né? Então, existe a diferença, por isso as perspectivas dos movimentos ambientalistas. Dentro dessa questão, dessas organizações, gente, existem as organizações, né, que cuidam do meio ambiente. As organizações governamentais, exemplo disso, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, que a gente aqui, infelizmente, no Brasil, estamos passando desde ontem, que o que sai nos jornais são escândalos envolvendo essas duas organizações ambientais brasileiras, né? Infelizmente, nós estamos desamparados quanto à questão ambiental aqui no Brasil. Intergovernamentais, ou seja, que tem a ver com o governo, perpassa por dentro do governo ou trabalha junto com o governo. Exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, né? E as não governamentais, são as ONGs.
Nós temos as mais famosas ONGs, Greenpeace, WWF, né, SOS Mata Atlântica no Brasil. Então, nós temos ONGs a níveis mundiais que são poderosíssimas, né, vocês sabem. Greenpeace é um exemplo dessa, né, é muito poderosa Greenpeace, que tem muito poder, e tem muita gente, como é que eu posso dizer, que escuta realmente as ideias do Greenpeace, né. E agora a gente chega no ambiente e a sociedade atual. Gente, nós sabemos que essa aceleração dessa poluição, desse desmatamento, né, de todas essas consequências, a gente está vivendo pós-revolução industrial, né, que o quê? Acelerou esse processo de urbanização. Nas cidades se produzia e poluía bastante. Vocês lembram da história do início do segundo ano, né, a Revolução Industrial, início agora, que as cidades mudaram completamente. Na segunda fase da Revolução Industrial, muda mais ainda, né? As chaminés, além de expelir bastante fumaça, era símbolo de progresso. Ou seja, quanto mais chaminé soltando fumaça numa cidade, significava, e significa até hoje, porque dizer que uma indústria está na sua cidade, significa que sua cidade está progredindo, não é verdade? Até hoje. Ah, minha cidade não cresceu, minha cidade não tem nenhuma indústria. Ah, aquela cidade é grande. Por quê? Porque tem várias indústrias, né? Até hoje, é um símbolo de progresso, indústrias. Pouco mais da metade da população mundial vive nas cidades. Hoje, nós sabemos que isso é mais do que a metade, né? Bem mais. A Revolução Industrial consolidou com a força motriz do modo de produção capitalista, ou seja, foi a força que o capitalismo precisava, a Revolução Industrial, né? Ela foi aquela base sólida. Acontece a Revolução Industrial, o capitalismo se desenvolve mais ainda, tanto que é a segunda fase do capitalismo, né? O capitalismo comercial, o capitalismo financeiro. Então, elas são juntamente com a fase do capitalismo. Outro ponto que eu queria falar é que, infelizmente, hoje as indústrias, elas procuram muito as áreas distantes da cidade, né? Às vezes, por questão de espaço, de território, elas não conseguem mais se adequar às cidades e procuram muito se distanciar da cidade, né? Infelizmente, chegando até o campo. Às vezes, essas indústrias poluem os rios, né, que estão distantes da cidade. Muitas vezes, elas obrigam seus funcionários a construírem suas moradas ao redor, né, da própria indústria, para prender mais o seu funcionário, para ter aquela questão de ir para casa, de voltar. Então, tem muitos quesitos que hoje já foi mudando muito. E aí eu vou trazer... eu acho que eu vou trazer um vídeo agora. Eles são bem pequenos, para a gente refletir também. Eu acho que eles são de 2 minutos. Só para vocês verem a questão do... Eu sei que vocês já sabem do que é. Esse vídeo aqui vai falar sobre o esgotamento dos recursos que chamamos de cheque especial recursos naturais ambientais, que são fundamentais para garantir a vida no planeta. Em 7 meses, esgotamos todos os recursos que a Terra é capaz de oferecer de forma sustentável no período de 1 ano. Estamos consumindo os recursos naturais do planeta mais rápido do que os ecossistemas conseguem se recuperar e criando, assim, uma dívida perigosa. Se a despensa fica vazia antes do fim do mês, é preciso encher de novo o carrinho. Afinal, não dá para ficar sem o que nos sustenta. Pensando na cozinha de casa, é fácil perceber essa relação. Mas olha, com o planeta tem sido assim. Os recursos acabaram antes da hora. Acontece que o planeta não é um grande supermercado e o que é usado em excesso não é necessariamente reposto. Se a pressão sobre a Terra não parar, em 2030, daqui a 11 anos só, a gente precisaria de 2 planetas para manter o ritmo de consumo atual. Mas nós só temos um. Essa imagem da Terra vista do espaço tem 50 anos. Foi feita pelos astronautas que foram para a Lua. A foto despertou reações no mundo todo. Adotada na época pelo emergente movimento ambientalista, ela trazia força para uma verdade inconveniente. O planeta é um só. Calcular o dia da sobrecarga da Terra é uma iniciativa de uma ONG internacional. O cálculo é feito a partir de uma série de estudos sobre o impacto das atividades humanas.
leva em conta os recursos gastos e a poluição causada por indústrias como mineração, agropecuária, energia. Significa que neste dia o consumo de recursos naturais já foi maior do que a capacidade de regeneração da natureza. É preciso que a gente mude o nosso comportamento no sentido de estarmos pensando a longo prazo, né? Na nossa geração e nas próximas gerações que estão aí para vir. A cada ano, o dia da sobrecarga da Terra acontece mais cedo. Há 20 anos, quando o estudo começou, foi no dia 29 de setembro. Entram na conta todas as demandas sobre a natureza: alimentos, madeiras, fibras, combustíveis, minério. Com o consumo exagerado das pessoas, a dívida é alta. A humanidade já entrou no cheque especial. Para sair do vermelho, é preciso cortar gastos agora. Neste ano, um extenso relatório foi divulgado pela ONU. A conclusão é que governo, indústrias e pessoas precisam tomar atitudes urgentes. Verônica escolheu fazer a parte dela, reduziu o consumo e mudou suas escolhas em várias áreas, tudo para minimizar sua pegada ambiental. Aquela lógica de mais descasque mais, desembale menos. Vestuário, eu também opto por roupas de segunda mão, bazar, brechó, como uma forma de reutilizar o que as pessoas descartam. Não usar carro quando eu posso ir a pé, quando eu posso pegar ônibus, quando eu posso pegar carona. Aqui na Serra da Moeda, uma ONG está plantando sementes de alecrim, de umbaúba, de sangra d'água. Sementes de esperança para uma área de preservação castigada por incêndios causados pelo homem e que vê brotar de novo um importante pedaço de Mata Atlântica. Elas ainda abrigam espécies como o lobo-guará, como a onça parda. Tem importância em todos os sentidos, importância ambiental, importância recreativa, importância de manutenção da paisagem e proteção de mananciais hídricos importantíssimos para abastecer Belo Horizonte. A água que volta a nascer aqui abastece alguns bairros de BH. A preservação da área também melhora a absorção das chuvas e evita enchentes no centro da capital. À medida que o fogo vai... Vocês viram, né? Que nós já estamos no cheque especial, né? Cheque especial, ou seja, literalmente nós já estamos devendo a conta para a terra. Isso é muito complicado, porque a gente pegou coisa demais e consumimos demais. O último. Uma empresa, viu? Uma empresa que fez o vídeo. Desenvolvimento sustentável. Todos estão falando nisso. Mas o que essas duas palavras significam? Vamos gastar uns minutos para ver o que é o tal desenvolvimento sustentável. A ideia surgiu no final dos anos de 1980 como resposta ao crescimento mundial dos problemas sociais e ambientais. Com a globalização, o abismo de desigualdade entre países ricos e pobres aumenta a cada dia. E as projeções para o crescimento populacional alarmantes. Como vamos alimentar um total de 9 bilhões de pessoas em 2050? Como poderemos oferecer acesso à água potável para todos? Saúde, educação. Como proteger a biodiversidade e agir concretamente contra as alterações do clima? Como ter certeza de que o desenvolvimento industrial seja progresso para todos? A solução proposta foi um novo tipo de desenvolvimento, ou seja, uma variação do modelo tradicional chamado de desenvolvimento sustentável. O termo foi definido oficialmente no ano de 1987 como parte das preparações para a ECO 92. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Isso soa um pouco abstrato para você? Simplificando, desenvolvimento sustentável significa que o crescimento deve se dar com respeito à natureza e ao ser humano. E onde a sustentabilidade é alcançada? Bem aqui, no cruzamento entre objetivos econômicos, responsabilidade social e proteção ambiental. Agora, você está se perguntando se uma empresa pode combinar respeito pelo meio ambiente, igualdade social e sucesso comercial. Bem, a resposta é sim. Não só isso, mas o desenvolvimento sustentável cria valores. Eis como a atualização de ferramentas de produção
para usar menos energia e água, é bom para o ambiente e para o bolso. A oferta de produtos ecoprojetados e embalagens usando apenas o necessário economiza materiais e reduz custos de envio. Prestando atenção aos funcionários, aumentando a qualidade de vida no trabalho e ajudando-os a desenvolver as competências, tudo isso fortalece o comprometimento. E comprometimento forte significa maior desempenho geral. A criação de produtos acessíveis para as populações mais pobres do mundo significa abertura de novos mercados, aqueles cujas populações vão crescer mais rápido até 2050. O monitoramento das condições de trabalho oferecidas por fornecedores e subempreiteiros minimaliza riscos prejudiciais à imagem da empresa. Como pode ver, o desenvolvimento sustentável afeta simplesmente tudo. Mais e mais empresas entendem, hoje em dia, que elas têm importantes responsabilidades econômicas, sociais e ambientais. E estão comprometidas em fazer a diferença. Aqueles que aproveitam esta chance para criar valor acharão que seu sucesso é, em uma palavra, sustentável. Uma animação curta, mas que diz muito, né? Porque ele dá exemplo, mostras práticas, porque vocês sabem que existem industriais, existem estudiosos que batem o martelo e dizem que é impossível falar em desenvolvimento sustentável e falar em crescimento econômico. É impossível. Então, na semana que vem, a gente conclui o capítulo com atividades na plataforma, tá bom, gente? E aí, gostaram do retorno? Sim. Matamos um pouquinho da saudade. Foi ótimo. Viu? Vocês viram que eu coloquei a frequência aí no grupo de vocês, no chat de vocês, né? Façam a frequência, viu, meus amores? Deixa eu interromper a gravação.